Meu nome é Carmen Reynolds e eu tinha 29 anos quando minha melhor amiga, de 20 anos, secretamente me cortou da lista de convidados do casamento dela. Éramos inseparáveis desde a terceira série, mas, aparentemente, eu não era importante o suficiente para o grande dia dela. A rejeição foi mais profunda do que eu poderia imaginar. Em vez de me afundar, reservei umas férias espontâneas em um resort de praia remoto. Mal sabia eu que, enquanto eu encontrava paz no paraíso, seu casamento elaborado estava implodindo espetacularmente. Meu celular, propositalmente no modo avião, perdeu as ligações frenéticas de toda a minha família enquanto o drama se desenrolava. Se você está assistindo a isso de algum lugar para onde fugiu quando a vida ficou difícil, deixe um comentário abaixo. Antes que eu conte como meu suposto melhor amigo me traiu, clique em curtir e inscreva-se. Olivia Wallace e eu nos conhecemos na terceira série na escola primária Pinewood. Ela era aluna novata com tranças perfeitas e sapatos caros que as outras crianças imediatamente criticavam. Durante o almoço do seu primeiro dia, Beta Miller derrubou a bandeja de Olivia das mãos dela, espalhando espaguete por toda a sua blusa branca. Enquanto todos riam, fui até ela, ajudei-a a se levantar e dei meu casaco para ela cobrir a mancha. Aquele simples ato de gentileza formou a base do que se tornaria uma amizade de 20 anos. Nos tornamos inseparáveis quase imediatamente. Nosso lugar favorito era uma pequena clareira na mata atrás da minha casa, onde construímos um forte improvisado usando galhos caídos e cobertores velhos. Passamos inúmeras tardes lá, compartilhando segredos e fazendo planos para o nosso futuro. No seu 10º aniversário, Olivia me deu uma pulseira da amizade feita à mão com nossas iniciais bordadas no molde. Usei a minha tela literalmente se desfazer 5 anos depois. A adolescência só fortaleceu nossos laços. Quando Tommy Sanders me convidou para o baile da 8ª série e depois me deu um bolo, Olivia passou a noite na minha casa com sorvete e filmes, me garantindo que qualquer garoto que fizesse isso não valia as minhas lágrimas. 2 anos depois, retribuí o favor quando os pais dela anunciaram o divórcio. Ela apareceu na minha porta à meia-noite, com os olhos inchados de tanto chorar, e ficou por uma semana enquanto os pais dela resolviam os arranjos iniciais. Mesmo assim, havia sinais sutis das inseguranças de Olivia. Ela se comparava constantemente às garotas populares, se perguntando por que seu cabelo não era tão brilhante ou suas roupas não eram tão modernas. Eu sempre a lembrava de que ela era linda do jeito que era, mas essa segurança nunca parecia me atingir completamente. Ela se examinava no espelho, beliscando uma gordurinha imaginária em seu corpo esguio ou lamentando suas feições perfeitamente normais. Meus pais sempre me descreveram como alguém pé no chão. Nunca me importei muito em impressionar os outros ou em subir na hierarquia social. Eu apreciava prazeres simples como ler no balanço da minha varanda ou caminhar pelas trilhas locais. Olivia, por outro lado, mantinha uma coleção cuidadosamente selecionada de revistas de moda e fofocas de celebridades. Ela passava horas analisando o que tornava certas pessoas dignas de atenção e admiração. Frequentamos faculdades diferentes, mas conseguimos nos manter próximas. Eu fiz o ensino fundamental na Universidade Estadual, enquanto Olivia frequentou o prestigiado Instituto Collins de Design de Moda, em Nova York. Durante as férias, conversávamos como se o tempo não tivesse passado. No entanto, notei que seu vocabulário estava mudando, incluindo jargões da indústria e referências a designers dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Foi durante seu estágio no penúltimo ano na Bellamy Fashion House que Olivia conheceu Jason Peters em um evento beneficente. A família Peters era dona de uma rede de hotéis de luxo e frequentava círculos extremamente influentes. Quando ela me ligou para contar sobre o encontro, sua voz continha uma empolgação que eu nunca tinha ouvido antes. Carmen, ele conhecia todo mundo no evento, o prefeito, celebridades, ícones da moda e escolheu falar comigo a noite toda, ela disse, emocionada, ao telefone. A mãe dele faz parte do Conselho de Grandes Museus de Arte. O pai dele joga golfe com senadores. A partir daquele momento, mudanças sutis em Olivia se tornaram mais pronunciadas. Seu guarda-roupa, já vanguardista, passou a ser exclusivamente de grifes. Seus padrões de fala mudaram, adotando o tom levemente entediado dos ultra-ricos. Até sua risada mudou do riso descontrolado que eu conhecia para um som controlado e elegante que nunca parecia alcançar seus olhos. Quando ela visitava a casa dela, mencionava nomes, mencionando constantemente viagens de fim de semana aos Hamptons ou eventos beneficentes com a presença de membros da realeza europeia.
Eu a ouvia com apoio, mas, por dentro, me preocupava com a pessoa que minha amiga estava se tornando. Novos amigos começaram a aparecer em suas postagens nas redes sociais, mulheres com corpos impossivelmente magros e luzes caras, homens de ternos sob medida, dentes perfeitos e iates da família. Percebi que estava gostando das fotos dela, mas me sentindo cada vez mais desconectado da vida real dela. Apesar da distância crescente, mantive nossa amizade. Continuávamos trocando mensagens regularmente, sempre que ela voltava para casa, reservávamos um tempo para pelo menos um jantar juntos. Convenci-me de que, por trás das roupas de grife e dos novos trejeitos, minha amiga de infância permanecia. A última conversa genuína que tivemos foi 3 meses antes de Jason me pedir em casamento. Olivia veio para o aniversário de 60 anos do pai e ficou comigo em vez de ficar no novo apartamento da mãe. Mais tarde naquela noite, depois de várias taças de vinho, ela confessou seus medos. Às vezes, sinto como se estivesse constantemente fazendo testes, sussurrou ela, encolhida no meu sofá com o moletom velho da faculdade que a fazia parecer mais com a Olivia que eu conhecia. O mundo do Jason é exaustivo. Todo mundo está sempre te avaliando, julgando se você se encaixa. Então por que continuar assim? Perguntei gentilmente. A Olivia que eu conheço nunca se importou com o que as pessoas pensavam. Ela sorriu tristemente. Aquela Olivia não sabia o que estava perdendo. Agora eu vislumbrei um mundo de possibilidades e conexões. Não posso voltar ao comum. O comum é tão ruim se é autêntico, desafiei. Ela apertou minha mão. Você é a única pessoa que ainda enxerga o meu verdadeiro eu. Prometa que sempre seremos amigas, aconteça o que acontecer. Claro, assegurei-lhe. 20 anos e contando. Quando Jason e eu nos casarmos um dia, você estará lá comigo, disse ela com convicção. Jamais me tornarei uma daquelas pessoas que esquecem de onde vieram. Um mês depois, Jason me pediu em casamento com um anel de diamante de 7 quilates durante um jantar particular em um iate no Mediterrâneo. A publicação no Instagram anunciando o noivado recebeu mais de 10.000 curtidas. Meu comentário parabenizando-os foi soterrado por centenas de outros de estilistas, celebridades e socialites. Algo me dizia que as coisas estavam prestes a mudar drasticamente, mas ignorei os sinais de alerta. Afinal, ela havia prometido que nada mudaria entre nós. A festa de noivado foi realizada na propriedade da família Peters em Greenwich, Connecticut. A propriedade se estendia por mais de 6 hectares, com jardins bem cuidados e vista para o Long Island Sound. Me senti deslocada no momento em que cheguei com meu vestido mais elegante da Nordstrom Rack, cercada por mulheres de alta costura e homens de terno sob medida. Olivia me cumprimentou com beijos no ar e me apresentou como a minha amiga mais antiga, com um tom que de alguma forma fez parecer que ela estava se referindo a uma parente idosa, e não à sua confidente mais próxima. Carmen é professora, explicou ela a um grupo de mulheres cujas joias, juntas, poderiam ter pago meus empréstimos estudantis. Ela tem tanta paciência com crianças. É realmente admirável. As mulheres assentiram educadamente antes de mudarem de assunto para a recente compra de uma casa de veraneio em Santorini. Tomei um gole do meu champanhe e tentei não me sentir invisível. Mais tarde naquela noite, conheci Eleanor Peters, a mãe de Jason. Ela era uma mulher esguia, de pouco mais de 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uma postura que sugeria anos de conclusão do ensino médio. Então, você leciona em escola pública? Perguntou ela, com uma expressão que sugeria que eu havia dito que trabalhava com lixo radioativo. Sim, 3ª série. Adoro aquela idade em que as crianças estão desenvolvendo a própria personalidade, mas ainda têm aquele senso de admiração, respondi. Que caridoso da sua parte, disse ela. Embora eu imagine que o salário deva ser um desafio. Esses sapatos, por exemplo, devem ser bem confortáveis. Olhei para os meus saltos sensatos, de repente me dando conta de suas bordas gastas. Eles me ajudam a passar um dia correndo atrás de crianças de 8 anos, eu disse com um sorriso forçado. Eleanor deu um sorriso forçado que não alcançou seus olhos. A Olivia mencionou que vocês são amigas desde a infância. Que pitoresco manter esses laços. Antes que eu pudesse responder, ela avistou alguém do outro lado da sala e pediu licença, fazendo com que eu me sentisse completamente avaliada e considerada inferior. Mais tarde naquela noite, Olivia me puxou para um quarto vazio, longe da festa.
Por um instante, vislumbrei minha velha amiga enquanto ela pulava animadamente na ponta dos pés. Quero que você seja minha dama de honra, disse ela, agarrando minhas duas mãos. Conversamos sobre isso desde que éramos meninas. Tem que ser você. Alívio me inundou. Apesar do constrangimento da noite, nossa amizade ainda tinha significado. Claro, eu disse, abraçando-a com força. Seria uma honra. Perfeito. O casamento será em junho do ano que vem, pouco menos de um ano para planejar o evento social da temporada, disse ela com uma risadinha que finalmente soou como a Olivia que eu conhecia. Aquele momento de conexão foi passageiro. Nos meses seguintes, Olivia cancelou nossas sessões de planejamento com frequência cada vez maior. A Eleanor me conectou com a cerimonialista mais incrível. Ela já fez eventos para a realeza de verdade, ela me enviou uma mensagem, cancelando nosso terceiro brunch. Ela tem uma visão absolutamente perfeita. A festa de casamento aumentou e incluiu 6 novas amigas de Olivia, tanto do círculo social da moda quanto do de Jason. Eu as conheci brevemente na festa de noivado e tive dificuldade em lembrar seus nomes durante as mensagens em grupo sobre os vestidos das madrinhas. Os vestidos em si eram outra fonte de estresse. A marca tinha um preço de $3.000 que me embrulhou o estômago. Usei minhas economias para a entrada do carro, dizendo a mim mesma que aquele evento único na vida para minha melhor amiga justificava a despesa. 2 meses antes do casamento, Olivia sugeriu um almoço em um restaurante chique no centro da cidade. Ela parecia estranhamente nervosa, checando o celular com frequência e mal tocando na salada de $60. Então, houve alguns ajustes na festa de casamento, disse ela finalmente, sem me olhar diretamente nos olhos. Eleanor acredita firmemente que a estética precisa ser mais uniforme. O que isso significa? Perguntei, embora uma sensação de aperto no coração me dissesse exatamente o que estava por vir. Só alguns pequenos ajustes para criar harmonia visual, disse ela vagamente. A família Peters tem certas expectativas para eventos deste calibre. Ela mudou de assunto antes que eu pudesse insistir, perguntando sobre meus pais e comentando sobre a decoração do restaurante. Nos despedimos com um abraço rápido e promessas de finalizar os detalhes em breve. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era Danielle Whitman, uma amiga em comum do ensino médio que tinha sido adicionada à comitiva nupcial depois que seu pai investiu em um dos empreendimentos hoteleiros de Jason. Você falou com a Olivia? Ela perguntou, com a voz cautelosa. Há alguns dias, por quê? Respondi. Acabei de receber um e-mail atualizado sobre o almoço nupcial. Seu nome não estava, disse ela. Achei que devia haver um engano. Naquela noite, mandei uma mensagem diretamente para Olivia. Danielle mencionou algumas mudanças na festa de casamento. Está tudo bem? A resposta dela veio horas depois. Eu ia te ligar. A Eleanor me convenceu de que 8 madrinhas criam uma simetria melhor do que 9 para a cerimônia. Como temos uma amizade tão forte, eu sabia que você entenderia por que as outras precisaram ficar por motivos estéticos. Você ainda vai ao casamento, é claro. A mensagem impessoal doeu mais do que eu esperava. 20 anos de amizade, e eu estava sendo cortado por fins estéticos. Passei aquela noite chorando no travesseiro, me sentindo como uma adolescente de novo, só que desta vez Olivia não estava lá para me consolar. O golpe final veio 3 semanas antes do casamento. Enquanto navegava pelo Instagram, notei vários conhecidos em comum postando sobre terem recebido convites lindos para o casamento de Olivia e Jason. Intrigada por o meu não ter chegado, verifiquei meu e-mail novamente. Nada. Liguei diretamente para Olivia, algo que raramente fazia, dada a preferência dela por mensagens de texto. Ela não atendeu. Depois de 3 tentativas, recebi uma mensagem. Na última vistoria do local, posso ligar amanhã? Cada vez mais ansiosa, respondi. Só verificando meu convite. Já foi enviado. Os pontos de digitação apareceram e desapareceram várias vezes antes que ela finalmente respondesse. Isso é constrangedor, mas tivemos que tomar algumas decisões difíceis sobre a lista de convidados. O local tem limites de capacidade rígidos, e a família do Jason recebeu mais convidados essenciais do que o previsto. Olhei para o meu celular, incrédula. Não só tinha sido removida da festa de casamento, como também tinha sido completamente cortada da lista de convidados.
20 anos de amizade, e eu nem merecia um lugar na cerimônia. Vejo postagens sobre novas pessoas sendo adicionadas à lista de convidados, respondi, com as mãos tremendo. São contatos comerciais do pai do Jason. Muito importantes para a família, respondeu ela. A mensagem final foi como um tapa. Você não se encaixaria na turma de qualquer jeito, Carmen. A dinâmica social seria desconfortável para você. Estou tentando te poupar desse constrangimento. Fiquei olhando para aquelas palavras até minha visão ficar turva de lágrimas. Minha amiga mais antiga tinha decidido que eu não era boa o suficiente para o seu novo mundo. Todos aqueles anos, todas aquelas memórias, reduzidos a você não se encaixaria de verdade. Naquela noite, liguei para minha irmã Alicia, quase sem entender nada em meio às lágrimas, enquanto explicava o que tinha acontecido. Ela fez o quê? Exclamou Alicia, com a indignação evidente na voz. Depois de você gastar $3.000 em um vestido de madrinha que nunca vai usar? Isso é mais do que inaceitável. 20 anos de amizade, repeti, ainda incapaz de processar a traição. Éramos como irmãs. Devíamos invadir o casamento, sugeriu Alicia, meio brincando. Vou usar branco e levar um acompanhante com um passado questionável. Apesar da minha tristeza, a imagem me fez rir em meio às lágrimas. Simplesmente não consigo acreditar que ela acha que eu não sou boa o suficiente para a nova vida chique dela. No domingo seguinte, no nosso jantar familiar habitual, meus pais ficaram igualmente chocados. Meu pai, normalmente o mais calmo, chegou a xingar quando mostrei a última mensagem de Olivia. Isso não é uma amiga, declarou minha mãe, enchendo minha taça de vinho. É alguém que se esqueceu de quem é e de onde veio. Por mais que minha família me apoiasse, voltar para o meu apartamento vazio naquela noite trouxe a dor de volta. Cometi o erro de checar as redes sociais antes de dormir e encontrei meu feed inundado de fotos da despedida de solteira da Olivia em Paris. Os noivos, todos idênticos em altura e constituição física, com suas luzes caras e trajes de banho de grife, posaram em frente à Torre Eiffel com taças de champanhe erguidas. Naquela noite, mal dormi. Os mesmos pensamentos me rondavam sem parar. Eu não era bonita o suficiente? Não era bem-sucedida o suficiente? Toda a nossa amizade tinha sido condicionada a eu saber o meu lugar? As semanas seguintes foram um borrão de funcionamento no piloto automático. Cheguei para dar aulas na terceira série com um sorriso no rosto e desabei no momento em que cheguei em casa. Meus hábitos alimentares pioraram enquanto eu alternava entre não sentir fome nenhuma e consumir potes inteiros de sorvete enquanto assistia a filmes tristes. Olheiras se formaram sob meus olhos devido a noites mal dormidas, passadas pensando demais em décadas de interações com Olivia. 2 semanas antes do casamento, a diretora da minha escola, Sarah, me chamou à sua sala. Preparei-me para as críticas sobre meu desempenho recente. Carmen, está tudo bem? Perguntou ela gentilmente. Você não tem parecido a mesma ultimamente. Para meu horror, comecei a chorar. Entre soluços, expliquei a situação com Olivia. Sarah ouviu pacientemente, oferecendo lenços de papel enquanto eu descarregava semanas de mágoa acumulada. Você não tirou férias o ano todo, observou ela quando finalmente me recompus. Talvez este seja o universo lhe dizendo para tirar um tempo para si mesma. E fazer o quê? Ficar em casa olhando as atualizações do casamento? Perguntei, miserável. Não, disse ela com firmeza. Vá a algum lugar. Qualquer lugar. De preferência, algum lugar sem internet, onde você possa se reconectar consigo mesma. Naquela noite, me vi olhando sites de viagens. Meu dedo pairou sobre destinos que eu sempre quis visitar. Paris foi imediatamente rejeitada, muito associada à despedida de solteira da Olivia. Roma parecia romântica demais para uma viajante solo com um coração partido. Então, um anúncio me chamou a atenção: retiro ecológico na Costa Rica. Desconecte-se para se reconectar. As fotos mostravam praias imaculadas, florestas tropicais exuberantes e cabanas simples, porém elegantes, com vista para o oceano. A descrição enfatizava a conexão de internet limitada, yoga e meditação diárias e oportunidades para aventuras ou relaxamento. Às 2 horas da manhã, num ato de bravura ou insanidade temporária, reservei 7 dias no Playa Serena Eco Resort, com partida na véspera do casamento da Olivia.
O custo consumiu a maior parte das minhas economias, mas, ao clicar em confirmar, senti a primeira onda de entusiasmo em semanas. Na manhã seguinte, solicitei meus dias de férias, o que Sara aprovou imediatamente com um sorriso de apoio. É exatamente disso que você precisa, ela me garantiu. Passei a semana seguinte me preparando para a viagem em vez de ficar obcecada com o casamento. Comprei trajes de banho novos, sandálias de trilha e protetor solar biodegradável. Pesquisei sobre a vida selvagem da Costa Rica e pratiquei frases básicas em espanhol. Cada compra, cada preparação, parecia um ato de resgatar minha história. Quando contei à minha família sobre minha viagem impulsiva, as reações foram variadas. Alice me cumprimentou com um high five e exigiu fotos diárias de guias turísticos costarriquenhos atraentes. Meu pai imediatamente verificou as classificações de segurança do resort e pareceu satisfeito com o que encontrou. Minha mãe, no entanto, ficou preocupada. O casamento é naquele fim de semana, ela me lembrou desnecessariamente. E se você mudar de ideia e quiser entrar em contato com a Olivia? É isso aí, mãe, expliquei. Preciso estar em algum lugar onde não possa ficar verificando obsessivamente as novidades do casamento ou ficar tentada a mandar uma mensagem da qual me arrependerei. Mas não vamos conseguir falar com você facilmente, ela insistiu, com a preocupação maternal evidente em sua testa franzida. Vou fazer o check-in, prometi. O resort tem Wi-Fi no alojamento principal. Só não vou ter na minha cabine, que é perfeita. A manhã da minha partida chegou com uma estranha mistura de emoções. A tristeza ainda pairava nos limites da minha consciência, mas era acompanhada por uma onda de expectativa. Enquanto fechava o zíper da minha mala, olhei para a foto emoldurada na minha cômoda, de Olivia e eu na nossa formatura do ensino médio, abraçadas e com sorrisos iguais. Após um momento de hesitação, coloquei o porta-retratos virado para baixo. No aeroporto, enviei uma mensagem de texto para minha família com as informações do voo e detalhes básicos sobre o resort. Pouco antes de embarcar, enviei uma última mensagem para o nosso grupo de bate-papo familiar, entrando no modo avião agora. Farei o check-in quando chegar. Amo vocês todos. Assim que o avião decolou, coloquei meu celular no modo avião e senti um peso saindo dos meus ombros. Durante a semana seguinte, não haveria atualizações sobre o casamento, comparações nas redes sociais, nem lembretes da minha existência aparentemente inadequada, apenas eu, o oceano e a chance de me lembrar de quem eu era além da amiga mais antiga da Olivia. A viagem do aeroporto até Playa Serena levou quase 2 horas por estradas costeiras sinuosas. Meu motorista, Manuel, apontou a vida selvagem e os pontos turísticos ao longo do caminho, com seu entusiasmo pelo país evidente em cada descrição. Quando entramos na estrada de terra que levava ao resort, o sol estava começando a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a floresta tropical. O resort em si superava as fotos do site. Um conjunto de 20 cabanas de madeira aninhadas entre a selva densa e a praia intocada, conectadas por caminhos de pedra iluminados por lanternas movidas a energia solar. O alojamento principal era uma estrutura ao ar livre com vigas expostas e confortáveis áreas de estar espalhadas por toda parte. Bem-vindo à Playa Serena, cumprimentou Lúcia, a gerente do resort, enquanto me entregava um cocô fresco com canudo. Sua viagem foi boa? Sim, foi perfeita, respondi, tomando um gole da água de cocô doce. Obrigada. Você parece cansado, observou ela gentilmente, não só da viagem. Daqui, acrescentou, comovendo-se. Algo em sua percepção gentil rompeu minha compostura cuidadosamente mantida. Meus olhos se encheram de lágrimas, que tentei rapidamente afastar. Está tudo bem, disse ela. Muitos vêm aqui carregando fardos. O oceano tem um jeito de lavá-los. Após o check-in, Lucy me acompanhou pessoalmente até minha cabana, a mais distante do alojamento principal, situada em uma pequena colina com vista para a água. Nossa acomodação mais privativa, explicou ela, perfeita para a reflexão. A cabana era simples, mas linda. Uma cama confortável, coberta com mosquiteiro, dava para janelas do chão ao teto que se abriam para um deck privativo com rede. O banheiro tinha um chuveiro interno e externo com plantas crescendo ao redor da pedra natural. O jantar é servido até às 21 horas, informou Lúcia. Ou posso pedir algo para você, se preferir descansar. Acho que vou ficar aqui esta noite, eu disse, já me imaginando naquela rede com o som das ondas lá embaixo. Muito bom.
O café da manhã começa às 18 horas. A aula de yoga às 19 horas é excelente para liberar o que não te serve mais. Depois que ela foi embora, desfiz as malas rapidamente e me acomodei na rede enquanto a escuridão caía. Os sons da selva criavam uma sinfonia ao meu redor enquanto as estrelas surgiam em números impressionantes no céu. Sem poluição luminosa, o céu noturno revelava toda a sua glória. Então, sozinha com meus pensamentos pela primeira vez em um ambiente verdadeiramente tranquilo, comecei a chorar. Não há as lágrimas controladas que eu me permitia em casa, mas soluços profundos, de fazer o corpo tremer, que pareciam vir do meu âmago. Chorei pela amizade que havia perdido, pela traição que me atingiu mais profundamente do que eu poderia imaginar e pela insegurança que me atormentava desde que li aquela mensagem: você não se encaixaria de verdade. Chorei até a garganta doer e os olhos incharem, até que pareceu não haver mais lágrimas. Exausto, adormeci na rede, embalado pelo som distante das ondas quebrando na praia. A manhã chegou com a luz dourada filtrando-se pelas árvores e o canto de pássaros desconhecidos. Meu corpo doía por causa da noite passada na rede, mas minha mente estava mais leve, como se as lágrimas da noite anterior tivessem lavado um pouco do peso que eu carregava. Seguindo o conselho de Lúcia, fui até a plataforma de yoga para a aula das 19 horas. Cerca de uma dúzia de outros convidados já estavam desenrolando seus tapetes quando cheguei. A instrutora, Helena, uma mulher serena de cabelos negros com mechas prateadas, me recebeu com um sorriso caloroso. Começaremos hoje definindo uma intenção, disse ela quando todos se acomodaram. Feche os olhos e pense no que deseja liberar e no que deseja convidar. Ao fechar os olhos, o rosto de Olivia surgiu em minha mente. 20 anos de memórias, boas e ruins, passaram por trás das minhas pálpebras. Observe o que surge sem julgamento, continuou Helena, com a voz suave. Reconheça qualquer desconforto, qualquer dor, e inspire-a. Então imagine-a se dissolvendo a cada expiração, abrindo espaço para uma nova energia. A sessão de yoga desafiou meu corpo de maneiras que exigiram atenção plena, libertando-me temporariamente dos ciclos de pensamento que haviam dominado as últimas semanas. Na postura de relaxamento final, uma sensação de calma substituiu a emoção crua da noite anterior. As pessoas que estão destinadas a viajar conosco ficarão sem serem forçadas, disse Helena enquanto enrolávamos nossos tapetes. Aqueles que partem abrem espaço para novas conexões que servem ao nosso bem maior. Suas palavras me acompanharam até o café da manhã, onde me sentei sozinho no terraço com vista para o oceano. As frutas tropicais frescas e o café local tinham um sabor melhor do que qualquer coisa que eu havia comido em semanas, e meu apetite finalmente voltou depois de dias de compulsão alimentar ou de não comer nada. É a primeira vez na Costa Rica? Perguntou uma senhora que se aproximou da minha mesa com o marido. Sim, respondi automaticamente, ficando tensa com a intrusão na minha solidão. Se importam se nos juntarmos a vocês? Sou Margarete, e este é meu marido, Robert. Algo em seus rostos gentis tornava impossível recusar. Eles se acomodaram à minha frente, e Margarete me observou com gentil curiosidade. Desculpe-me por dizer isso, mas você tem a cara de alguém com o coração partido, observou ela. Em circunstâncias normais, eu teria evitado uma observação tão pessoal de um estranho. Mas algo naquele lugar, o fato de estar a milhares de quilômetros de casa, fez com que eu me abaixasse. Não é romântico, esclareci. Amizade. Minha melhor amiga de 20 anos decidiu que eu não era bom o suficiente para o casamento dela. Robert balançou a cabeça. Isso não é amigo nenhum. Margarete estendeu o braço por cima da mesa e deu um tapinha na minha mão. Robert e eu estamos comemorando 40 anos de casamento nesta viagem. Quer saber o segredo para relacionamentos duradouros de qualquer tipo? Assenti, curiosa apesar de tudo. Escolher um ao outro repetidamente, especialmente quando é difícil, disse ela. Qualquer um que pare de escolher você quando algo mais brilhante aparece nunca realmente escolheu você. Naquela tarde, inscrevi-me para uma caminhada em uma cachoeira, pois precisava de atividade física para processar meus pensamentos. Nossa guia, Sofia, conduziu 6 de nós por trilhas densas na floresta tropical, mostrando a vida selvagem e explicando o ecossistema com entusiasmo contagiante. Na base de uma cachoeira deslumbrante de 18 metros, o grupo se dispersou para nadar ou tirar fotos. Sofia sentou-se ao meu lado em uma rocha aquecida pelo sol. Você está viajando sozinha? Ela perguntou. Sim.
precisava clarear a mente. Ela assentiu, compreensiva. Uma vez, uma melhor amiga minha me traiu com meu namorado. A dor foi muito forte. Como você superou isso? Perguntei, surpresa com o paralelo. Tempo, distância, perdão, enfim. Não para ela, mas para mim, disse Sofia, passando os dedos pela água cristalina. A raiva estava me envenenando. Entende? Ela estava vivendo a vida dela enquanto eu estava presa. Faz sentido, eu disse lentamente. Só não sei como me soltar. Comece a diminuir o peso por alguns instantes, ela sugeriu. Depois esses instantes se transformam em horas, depois em dias. Naquela noite, no jantar, encontrei-me novamente com Margaret e Robert, além de outros 2 viajantes solitários. Pela primeira vez em semanas, ri de verdade enquanto Robert compartilhava histórias de seus percalços de viagem ao longo de 4 décadas juntos. Quando voltei para minha cabine, percebi que tinha esquecido de verificar meu celular o dia todo. Ele permaneceu em modo avião na minha bolsa de praia, intocado desde a chegada. A liberdade das atualizações constantes foi surpreendentemente libertadora. Na manhã seguinte, eu havia planejado usar o Wi-Fi do lodge principal para fazer o check-in com minha família, como prometido. Mas, enquanto caminhava em direção ao lodge, notei uma placa anunciando um passeio de barco para uma enseada próxima, famosa por suas tartarugas marinhas. No impulso, me inscrevi, prometendo a mim mesmo que faria o check-in naquela noite. O passeio de barco se estendeu para um piquenique em uma praia deserta, seguido de mergulho de snorkel em águas cristalinas, onde peixes coloridos nadavam ao redor dos meus dedos. Ao pôr do sol, eu estava jantando com meus novos amigos, com meu celular esquecido mais uma vez. Naquela noite, observando o pôr do sol do meu terraço privativo, uma profunda compreensão me invadiu. Meu valor não era determinado pela avaliação de Olivia. Não era diminuído por sua rejeição ou validado por sua aceitação. Por muito tempo, medi meu valor pelo prisma da nossa amizade, permitindo que sua distância crescente me fizesse questionar a mim mesmo. A luz dourada do pôr do sol costarriquenho, cercada pela beleza da natureza e pela gentileza de estranhos que se tornaram amigos em poucos dias, senti algo mudar dentro de mim. A dor não desapareceu, mas se transformou, passando a ser menos sobre o que eu havia perdido e mais sobre o que eu agora poderia encontrar. Naquela noite, sonhei com Olivia em seu vestido de noiva, parada na beira do oceano. No sonho, ela entrava na água, seu vestido elaborado esvoaçando ao seu redor enquanto ela avançava mais fundo. Chamei-a, mas ela continuou andando até que a água cobriu sua cabeça. Acordei assustada, com o coração disparado, uma estranha sensação de mau agouro me assombrando, apesar da luz tranquila da manhã que entrava pelas janelas. Deixando de lado o sonho inquietante, tomei uma decisão espontânea. Prolongaria minha estadia por mais 3 dias. A ideia de retornar à vida real, de potencialmente ver fotos do casamento ou ouvir sobre a celebração, ainda me dava um nó na barriga. Ali, naquele refúgio de paz, eu havia encontrado uma identidade que me parecia nova demais, frágil demais para ser exposta àquela dor potencial. Visitei o escritório do resort e agendei a extensão, usando o computador do escritório para enviar um breve e-mail à minha família explicando minha decisão. Encontrei exatamente o que precisava aqui. Estadia estendida por 3 dias. Conexão limitada, mas está tudo bem. Amo vocês. Os dias adicionais se tornaram um presente para mim. Preenchi-os com mergulhos no oceano ao nascer do sol, caminhadas até cachoeiras escondidas e noites dedicadas a escrever no meu diário no deck. Comecei a praticar a gratidão, escrevendo 3 coisas por dia que me traziam alegria, independentemente da validação de outras pessoas. Na minha última manhã, sentei-me na praia ao amanhecer, observando o céu mudar de índigo para rosa e depois para dourado enquanto o sol emergia no horizonte. A mulher que chegará uma semana antes, de coração partido e questionando seu valor, não era a mesma que se preparava para voltar para casa. A dor não havia desaparecido completamente, mas havia se transformado em algo que eu podia carregar sem ser esmagada por seu peso. Enquanto eu esperava meu traslado para o aeroporto, Lúcia se aproximou com uma pequena pulseira de tecido. Um lembrete, disse ela, amarrando-a no meu pulso. O oceano está sempre mudando, nunca estático. Nós também estamos. O que dói hoje molda quem nos tornamos amanhã. Toquei a pulseira delicadamente. Obrigada por tudo.
Você chegou com sombras nos olhos, observou ela. Você parte com luz. Boa viagem, Carmen. Enquanto eu encontrava paz na Costa Rica, os acontecimentos em Connecticut se desenrolavam de maneiras que ninguém poderia ter previsto. A manhã do casamento de Olivia e Jason amanheceu com chuva inesperada, apesar da previsão perfeita que vinha sendo prometida há meses. A cerimônia ao ar livre, que custou $200.000, foi rapidamente coberta com tendas, o que já deixou Eleanor Peters de mau humor. Isso é completamente inaceitável, ela disparou para a cerimonialista, uma mulher competente que já havia gerenciado eventos para celebridades de verdade sem incidentes. Jason disse: "Você foi a melhor no ramo." Vejo que foi um exagero. Na suíte nupcial do hotel de luxo adjacente ao espaço da cerimônia, Olivia já lutava contra o nervosismo pré-casamento que ia além do nervosismo típico. Suas madrinhas cuidadosamente selecionadas, escolhidas mais por suas conexões sociais e estética do Instagram do que por amizade genuína, não ajudaram muito. A florista usou peonias um tom de rosa demais, reclamou Tiffany Blackwell, prima e madrinha de Jason. Combina completamente com a decoração da mesa. Meu vestido parece mais apertado do que na prova final, acrescentou Genevieve Montgomery, filha de um editor de revista de moda. Os ajustes devem ter sido feitos incorretamente. Enquanto os estilistas trabalhavam em seu cabelo e maquiagem, Olivia sentia uma crescente sensação de irrealidade. As mulheres ao seu redor eram praticamente estranhas, mas estavam no lugar da amiga de longa data que ela havia descartado. Eleanor entrou na suíte nupcial em uma nuvem de perfume caro. A cerimônia precisa ser transferida inteiramente para um ambiente fechado, anunciou. Já instruí os planejadores a reorganizarem o salão. Mas nós projetamos tudo para uma cerimônia ao ar livre ao pôr do sol, protestou Olivia, fracamente. Todos os detalhes foram planejados para a luz natural. Bem, isso claramente não vai acontecer, respondeu Eleanor, com desdém. Selecionei novos arranjos florais que combinam melhor com a estética do salão de baile. Você trocou as flores sem me pedir? Olivia elevou um pouco a voz. Eleanor a encarou com frieza. Querida, este evento reflete o sobrenome Peters. Não podemos ter flores murchas em fotos do Instagram. Os arranjos que escolhi custaram $12.000 cada. Você deveria me agradecer. Antes que Olivia pudesse responder, seu celular tocou com uma mensagem de Jason, atrasada. Uma leve ressaca da noite passada. Comecem as fotos sem mim. Os padrinhos haviam levado Jason a uma boate exclusiva na noite anterior, transformando o que deveria ser um jantar razoável em uma celebração que durou a noite toda e terminou às 5 da manhã. Quando Jason finalmente chegou para as fotos pré-cerimônia, seus olhos estavam vermelhos por trás dos óculos escuros de grife, e ele cambaleava levemente ao andar. Você já bebeu? Sibilou Olivia quando tiveram um momento a sós. Porcaria, respondeu ele, dando de ombros despreocupadamente. É a única maneira de superar esse circo que minha mãe criou. Esse circo é o nosso casamento, ela o lembrou, com mágoa evidente na voz. Ele tirou os óculos escuros, revelando olhos que demonstravam mais irritação do que afeto. Vamos ser sinceros, Olivia. Isso deixou de ser sobre nós há meses. É uma obrigação social da família Peters, nada mais. Enquanto o fotógrafo tentava capturar momentos românticos entre o casal visivelmente tenso, os pais de Olivia chegaram e foram imediatamente afastados pela equipe de Eleanor. Os assentos da família imediata foram reorganizados, informou um assistente friamente. A família Peters ocupará as 2 primeiras fileiras, com a família Wallace na terceira. Thomas Wallace, que havia trabalhado horas extras durante meses para contribuir com o casamento de sua única filha, sentiu o rosto corar de raiva. Isso é inaceitável. Somos os pais da noiva. Resolvam isso com a senhora Peters, respondeu o assistente antes de sair apressadamente. Dentro da suíte nupcial, Olivia finalmente estava sozinha, depois que os maquiadores e madrinhas já haviam saído para se posicionar para a cerimônia marcada para começar em 20 minutos. Ela checou o celular por hábito, na esperança de receber uma mensagem de Carmen, algum milagre de perdão que trouxesse sua amiga mais antiga de volta quando ela mais precisasse. Não havia nada, é claro, apenas uma mensagem de Jason: preciso falar com você antes da cerimônia. Encontre-me na biblioteca. Ajeitando suas saias enormes, Olivia seguiu até a biblioteca com painéis de madeira do hotel.
Encontrou Jason digitando furiosamente no celular, mal erguendo os olhos quando ela entrou. O que é tão importante? Perguntou ela, a ansiedade tornando sua voz mais áspera do que o pretendido. Só confirmando que você assinou o acordo pré-nupcial atualizado que meu pai enviou, disse ele, ainda concentrado na tela. Que acordo pré-nupcial atualizado? Assinei os papéis mês passado, disse Olivia, a confusão se transformando em alarme. Jason finalmente ergueu os olhos, com a irritação evidente na expressão. O adendo. Meu pai pediu aos advogados que acrescentassem algumas cláusulas sobre bens da família e heranças futuras. Nada grave. Nunca recebi nenhum adendo, disse Olivia. Por que eles enviariam algo novo dias antes do casamento sem me avisar? Jason suspirou como se estivesse lidando com uma criança difícil. Provavelmente porque sabiam que você reagiria exageradamente, exatamente como está fazendo agora. Isso só esclarece que os bens da família Peters continuam sendo bens da família Peters, independentemente da duração do casamento. Então, tudo que você herdar permanecerá exclusivamente seu, mesmo que estejamos casados por 50 anos? Perguntou ela, com a descrença estampada no tom. É assim que funcionam os fundos de família, Olivia, respondeu ele, condescendente. Achei que você entendesse. É assim que as pessoas do nosso círculo funcionam. A expressão "a nosso círculo" a atingiu como um golpe físico, um lembrete de que ainda era considerada uma estranha, apesar de meses tentando se sentir parte do grupo. Você estava mandando mensagem para sua ex-namorada? Perguntou ela de repente, ao ver um nome familiar na tela. A expressão de Jason se fechou. Não comece com isso de novo. Courtney e eu temos contatos comerciais por meio da empresa de investimentos do pai dela. Negócios que exigem que ela mande mensagens minutos antes da nossa cerimônia de casamento. É exatamente por isso que o acordo pré-nupcial é necessário, disparou ele. Essa instabilidade emocional sempre que mantém relacionamentos profissionais. Enquanto discutiam, Eleanor entrou na biblioteca, com um rosto tenso de desaprovação. Os convidados estão sentados. O que vocês dois estão fazendo escondidos aqui? Jason acabou de me informar sobre um adendo pré-nupcial que eu nunca recebi, disse Olivia, virando-se para a futura sogra. Claro, há um adendo, respondeu Eleanor suavemente. O acordo original era generoso demais. Meu marido simplesmente protegeu os interesses da nossa família, como é prudente. Generosa demais, repetiu Olivia, elevando a voz. Eu não receberia nada se não estivéssemos casados há pelo menos 5 anos. E agora são 10. Um prazo razoável para provar que não se trata do dinheiro do Peters, o que, francamente, seu comportamento questionou, afirmou Eleanor friamente. Jason olhou para o relógio, impaciente. Podemos discutir isso depois? 300 pessoas estão esperando. 3 dos seus contatos familiares, disse Olivia, baixinho. Eu nem pude convidar minha amiga mais antiga. Aquela professora de escola pública, Eleanor zombou. Sério, Olivia? Ela estaria completamente perdida. Fizemos um favor a ela. Algo estalou dentro de Olivia ao ouvir essas palavras. O nome dela é Carmen. Ela é minha amiga há 20 anos. E ela foi a única pessoa que me amou exatamente como eu sou. E quem é essa pessoa, exatamente? Perguntou Jason com um sorriso irônico. Porque a mulher a quem pedi em casamento entendia seu papel nesta família. Ela não questionava decisões de negócios nem criava cenas minutos antes de grandes eventos sociais. Olivia sentiu as lágrimas brotarem, ameaçando arruinar a maquiagem de $1000. Eu nem me reconheço mais, sussurrou. Se recomponha, sibilou Eleanor. Você está prestes a se tornar uma Peters. Haja como uma. Sua maquiagem já está arruinada, observou Jason friamente. Você deveria consertar isso antes da cerimônia. Você está horrível. Aquela crueldade casual, proferida diante da mãe dele, que assentiu em concordância, foi a revelação final de que Olivia precisava. Este era o homem a quem ela estava prestes a prometer sua vida. Esta era a família pela qual ela havia sacrificado tudo para se juntar. A porta da biblioteca se abriu novamente, e Thomas Wallace entrou, com a preocupação evidente no rosto. Olivia, está tudo bem? A cerimônia deveria ter começado há 10 minutos. Está tudo bem, Sr. Wallace, disse Eleanor, com desdém.
Só um nervosismo de última hora, típico de um casamento. Thomas olhou para o rosto marejado de lágrimas e os olhos avermelhados da filha. Isso não me parece bem, disse-lhe com firmeza. Olivia, o que está acontecendo? Nada, pai, ela começou automaticamente, o reflexo de acalmar as coisas ainda forte. Então, parou, olhando fixamente para a expressão preocupada do pai. Na verdade, não. Não está tudo bem. Não temos tempo para isso, murmurou Jason, pegando o celular novamente. Thomas se adiantou, protetor. Arranje tempo. É minha filha com um vestido de $30.000 que a mãe dela e eu ajudamos a pagar. Se ela diz que tem algo errado, então tem algo errado. Eleanor se endireitou em toda a sua altura. Senhor Wallace, entendo que o senhor contribuiu com o que pôde para este evento, mas sejamos claros sobre quem está financiando a maior parte deste casamento. Sejamos claros sobre qual filha está sendo maltratada minutos antes de entrar no altar, retrucou Thomas, surpreendendo a todos com sua firmeza. Olivia olhou do pai para os Peters, de repente percebendo com dolorosa clareza a dinâmica a qual estava prestes a se vincular legalmente para o resto da vida. Quero ligar para Carmen, disse ela de repente. Quem? Perguntou Eleanor. Carmen. Minha melhor amiga. Aquela que você me fez cortar do casamento porque ela não era boa o suficiente para sua preciosa lista de convidados. Isso é um absurdo, zombou Eleanor. Você mesma disse que ela não se encaixaria nesse grupo. Não, corrigiu Olivia, com a voz recuperando a força. Você disse isso. Eu repeti porque estava desesperada para te agradar, para pertencer ao seu mundo. Olivia, disse Jason em tom de advertência. Pense muito bem no que está fazendo agora. Ela se virou para ele, vendo pela primeira vez a frieza que sempre estivera presente em seus olhos. Estou pensando com cuidado há meses. Com tanto cuidado que me perdi completamente. Até perdi Carmen, a única pessoa que sempre esteve ao meu lado. Se você sair por aquela porta, ameaçou Eleanor, pode esquecer de fazer parte desta família. Olivia olhou para a mulher que a controlou e criticou por meses, depois para o homem que acabará de revelar seu verdadeiro caráter da maneira mais cruel e, finalmente, para seu pai, que estava pronto para apoiá-la em qualquer decisão que ela tomasse. Eu já tenho uma família, disse ela calmamente. Então, juntando suas saias enormes, ela saiu da biblioteca com o pai logo atrás. O que se seguiu se tornaria uma lenda nas redes sociais em certos círculos. Thomas Wallace, demonstrando uma coragem inesperada, postou-se diante de 300 convidados vestidos com roupas caras e anunciou que o casamento não aconteceria. Eleanor Peters desmaiou dramaticamente. Jason saiu furioso por uma entrada lateral, já mandando mensagens para a ex-namorada antes que a multidão murmurante se dispersasse. À medida que a notícia se espalhava por mensagens de texto e redes sociais, a hashtag Peters Wedding Disaster começou a virar trending topic localmente. Convidados postaram vídeos furtivos de Eleanor sendo reanimada com sais aromáticos, dos padrinhos de Jason discutindo bêbados com a equipe do buffet, de flores sendo retiradas às pressas dos centros de mesa por parentes preocupados com os custos. E em meio ao caos, Olivia sentou-se em um quarto de hotel com os pais, tentando repetidamente ligar para a única pessoa de quem precisava desesperadamente, mas não conseguia falar. O telefone de Carmen caiu direto na caixa postal. Suas mensagens de texto não foram entregues e seus e-mails, sem resposta. Ao cair da noite, no que deveria ter sido sua noite de núpcias, as famílias Wallace e Peters estavam em jatos particulares separados. Uma delas voltava para sua modesta casa com uma filha que havia escapado por pouco de uma vida inteira de sofrimento. A outra se refugiou em suas múltiplas propriedades com um constrangimento social que passariam meses tentando minimizar por meio de doações estratégicas e comunicados à imprensa cuidadosamente redigidos. E, enquanto isso, a família de Carmen tentava desesperadamente contatá-la com atualizações sobre o desastre do casamento. As mensagens se acumulavam sem serem lidas em um telefone que permanecia em modo avião em um criado mudo na Costa Rica. Minha última manhã na Costa Rica foi agridoce. Dei um último mergulho no oceano ao nascer do sol, saboreando a sensação de leveza de flutuar em águas cristalinas. Depois do café da manhã com Margaret e Robert, que se tornaram avós substitutos durante minha estadia, fiz o check-out da minha cabine com relutância e esperei meu traslado para o aeroporto. Lembre-se do que conversamos, disse Margaret, abraçando-me e se despedindo.
Seu valor é inerente. Não depende da capacidade de ninguém mais de vê-lo. A viagem de volta pareceu surreal depois da bolha de paz de Praia Serena. Cada aeroporto me aproximava mais da realidade, com a possibilidade de ver atualizações nas redes sociais sobre o casamento do qual eu havia sido excluída. Quando meu último voo pousou, a ansiedade começou a voltar, minando a sensação de paz que eu havia cultivado. Na fila do táxi, finalmente desliguei o modo avião do meu celular, me preparando para qualquer notificação que pudesse aparecer. O aparelho imediatamente começou a vibrar freneticamente, acendendo uma enxurrada avassaladora de alertas que durou quase um minuto inteiro, 47 chamadas perdidas, 68 mensagens de texto, 12 correios de voz, mais de 100 notificações por e-mail. Meu primeiro pensamento foi que algo terrível tinha acontecido com um membro da família. Com o coração acelerado, rolei as notificações e vi que a maioria das chamadas perdidas eram dos meus pais e da Alicia, além de várias de números que eu não reconhecia. A primeira mensagem de texto que me chamou a atenção foi da Alicia, enviada no dia do casamento. Meu Deus, o casamento explodiu. Me liga. Confusa, abri minha caixa postal e ouvi a primeira mensagem da minha mãe. Carmen, querida, ligue assim que receber isso. Aconteceu algo com o casamento da Olivia. É só nos ligar. Cada mensagem subsequente aumentava em urgência. Meu pai, normalmente breve nas comunicações, querida, quando receber isso, por favor, ligue imediatamente. Todo mundo está tentando falar com você. O mais surpreendente foi uma mensagem de voz da senhora Wallace, mãe de Olivia. Carmen, aqui é Diana Wallace. Sei que você e Olivia tiveram um desentendimento, mas ela precisa de você agora. Por favor, ligue quando puder. Enquanto o táxi avançava lentamente no trânsito do aeroporto, eu folheava mensagens de texto que pintavam um quadro cada vez mais claro. O casamento não tinha sido apenas adiado ou alterado. Tinha desmoronado completamente de forma espetacular. De Alicia, Jason é um completo idiota. Tentei fazer com que ela assinasse um novo acordo pré-nupcial na cerimônia. Da minha mãe, Diana disse que Olivia está chamando por você sem parar. Eles também não conseguem falar com você. Do meu pai, casamento cancelado. Olivia enfrentou aquela família horrível. Estou orgulhosa dela. De um número que eu não reconheci. Oi, Carmen. Aqui é Thomas Wallace. Olivia me deu seu número. Por favor, ligue quando puder. Ela precisa muito da amiga agora. Quando cheguei ao meu prédio, eu já tinha juntado as peças principais, mas ainda faltavam detalhes cruciais. O casamento tinha sido cancelado na última hora. Jason e sua família tinham mostrado quem realmente eram. Olivia tinha se mantido firme, e todos tentavam desesperadamente me contatar durante meu apagão de comunicação autoimposto. Paguei o taxista e levei minha mala para o saguão, ainda atordoada com o acontecimento inesperado. Quando as portas do elevador se abriram no meu andar, fiquei surpresa ao ver Alicia sentada do lado de fora da porta do meu apartamento, mexendo no celular. Você finalmente voltou, exclamou ela, pulando para me abraçar. Estávamos loucos tentando te encontrar. Acabei de ligar meu celular no aeroporto, expliquei, procurando as chaves. O que aconteceu? Estão todos lá dentro esperando, disse ela, enigmática, pegando a alça da minha mala. Todos? Quem são todos? Perguntei enquanto destrancava a porta. A resposta ficou imediatamente clara quando entrei e encontrei meus pais sentados no meu sofá, com xícaras de café na mesa à sua frente. Surpresa! Bem-vinda de volta, disse minha mãe, levantando-se para me abraçar. Estamos nos revezando para esperar aqui desde que soubemos que seu voo pousaria hoje. Que loucura, eu disse, deixando minha bolsa cair em choque. Vocês não precisavam fazer isso. Acredite, nós precisávamos, disse meu pai, me dando um abraço caloroso. Vocês perderam alguns dias bem dramáticos. Depois que troquei de roupa e todos tomaram café fresco, minha família se revezou para contar os detalhes do que tinham descoberto por meio de Diana Wallace, das redes sociais e de conhecidos em comum que compareceram ao casamento abortado. Então, Eleanor Peters basicamente tratou os pais de Olivia como cidadãos de segunda classe durante todo o noivado, explicou Alicia. Mas a situação piorou muito no casamento em si. Eles foram relegados à terceira fila no casamento da própria filha, acrescentou minha mãe, indignada. E então, continuou meu pai,
Jason apareceu de ressaca na cerimônia e tentou forçar Olivia a assinar um novo acordo pré-nupcial minutos antes de eles se casarem. Aparentemente, ele estava mandando mensagem para a ex-namorada ao mesmo tempo, interrompeu Alicia. Uma atitude totalmente vulgar. A gota d'água foi quando ele insultou a aparência dela pouco antes da cerimônia, disse minha mãe. A Diana disse que a Olivia estava em lágrimas. E quando o pai dela veio ver como ela estava, ela finalmente enfrentou todos eles, disse Alicia, observando minha reação atentamente. Diana contou para a mamãe que Olivia disse que ter te cortado do casamento foi o maior arrependimento dela, que você foi a única pessoa que a amou exatamente como ela era. Fiquei sentada em silêncio, atordoada, tentando processar tudo. Uma parte de mim se sentia vingada por Olivia finalmente ter visto Jason e sua família como eles realmente eram. Outra parte sofria pela dor que ela devia estar sentindo, cancelando um casamento na frente de centenas de convidados. Ela está tentando falar com você sem parar, disse meu pai gentilmente. A mãe dela nos ligou quando não conseguiram falar com você. Eu não fazia ideia, sussurrei. Eu deveria ter ligado, mas me perdi na viagem, e foi tão bom desconectar. Ninguém está te culpando, minha mãe me garantiu. Na verdade, talvez tenha sido melhor assim. Você estava se cuidando em vez de se envolver no drama. O que eu faço agora? Perguntei, ainda sobrecarregada. Isso é com você, disse meu pai. Você não deve apoio a ela depois do jeito que ela te tratou. Como se fosse um sinal, meu telefone tocou com um número desconhecido. Ficamos olhando para ele por um momento antes de Alicia dizer, 10 pratas que é a Olivia. Hesitei, mas atendi no viva voz. Alô, Carmen? A voz de Olivia estava quase irreconhecível, rouca, como se ela estivesse chorando há dias. É você mesmo? Estou tentando falar com você há séculos. Acabei de voltar da Costa Rica, expliquei. Meu celular estava no modo avião. Costa Rica? Você saiu de férias? Sim, respondi simplesmente, sem dar mais explicações. Houve uma pausa e então, preciso te ver. Por favor. Sei que não mereço depois de tudo, mas, por favor, Carmen, não sei com quem mais falar. Minha família trocou olhares, claramente preocupada com a possibilidade de eu me machucar novamente. Cobri o microfone e sussurrei, acho que preciso fazer isso. Meu pai assentiu relutantemente, enquanto minha mãe sussurrou, cuidado. Posso te encontrar amanhã, eu disse a Olivia. No café da rua Maple às 11 horas. Estarei lá, ela disse, com alívio evidente na voz. Obrigada, Carmen. Muito obrigada. Depois que desligamos, Alicia me lançou um olhar sério. Tem certeza disso? Ela te largou como se fosse um lixo de ontem quando você não se encaixava na nova imagem chique dela. Eu sei, reconheci, mas algo me diz que preciso ouvir o que ela tem a dizer. Depois disso, posso decidir se há algo que vale a pena salvar. Naquela noite, depois que minha família finalmente foi embora, desfiz minha mala e encontrei a pequena pulseira de tecido que Lúcia tinha me dado. O oceano está sempre mudando, nunca estático. Nós também somos. A coincidência do casamento de Olivia implodir enquanto eu buscava a paz à beira-mar parecia quase perfeita demais para ser aleatória. Talvez o universo funcionasse de maneiras misteriosas, afinal. Na manhã seguinte, cheguei ao café 15 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa tranquila num canto, longe dos outros clientes. Pedi um cappuccino e tentei acalmar meus pensamentos acelerados, sem saber o que esperar daquele encontro. Quando Olivia entrou, quase não a reconheci. As roupas de grife, a maquiagem impecável e o cabelo cuidadosamente penteado que haviam se tornado seu uniforme durante o noivado já não existiam mais. Em vez disso, ela usava uma calça jeans simples, um suéter simples e seus cachos naturais que eu não via há anos. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, com olheiras que nem o corretivo conseguia esconder. Ela me viu e congelou por um instante, como se estivesse reunindo coragem, antes de se aproximar. Fiquei sem jeito, sem saber se deveríamos nos abraçar, apertar as mãos ou simplesmente acenar com a cabeça, reconhecendo nossa história complicada. Obrigada por vir, disse ela, finalmente se acomodando na cadeira à minha frente. Eu não te culparia se tivesse recusado. Quase fiz isso, admiti. Minha família acha que sou louca por estar aqui. Ela estremeceu visivelmente ao ouvir isso.
Eles me odeiam agora, não é? Eles são protetores, corrigi. Você me magoou, Olivia. Profundamente. Lágrimas imediatamente encheram seus olhos. Eu sei. Nem sei por onde começar a me desculpar. O que eu fiz foi imperdoável. A garçonete se aproximou e Olivia pediu um chá simples, com as mãos tremendo levemente ao devolver o cardápio. Quando ficamos sozinhos novamente, ela respirou fundo. Eu me perdi completamente, Carmen. Me tornei alguém que não reconheço e tratei as pessoas que realmente se importavam comigo como se fossem descartáveis. Sua voz falhou na última palavra. Principalmente você. Por quê? Perguntei simplesmente, a pergunta que vinha martelando na minha cabeça há meses. 20 anos de amizade, de repente, eu não era boa o suficiente. Nunca foi sobre você não ser boa o suficiente, disse ela, enxugando as lágrimas. Era sobre eu sentir que não era boa o suficiente. O mundo de Jason era tão intimidador, tão perfeito na superfície. A mãe dele deixou claro desde o primeiro dia que tudo em mim precisava melhorar: minhas roupas, meus amigos, minha formação, minhas aspirações profissionais. E você acreditou nela, afirmei em vez de perguntar. Eu queria tanto pertencer, confessou ela. Toda vez que eu fazia uma mudança que ela sugeria, eu recebia aprovação, inclusão. Virou um vício. Ela insinuava que certos amigos não melhoravam minha imagem, e eu me distanciava deles. Ela sugeria que certas conexões sociais eram importantes, e eu as perseguia implacavelmente até te excluir completamente. O rosto de Olivia se contorceu. Ela nunca disse isso diretamente sobre você, mas fazia esses comentários sobre seu trabalho, suas roupas, sua falta de contatos, como me afetava ter uma melhor amiga ao simples o ponto. Ela colocou a palavra entre aspas no ar. Eu justificava dizendo a mim mesma que era só por causa do casamento, que nos reconectaríamos depois. Isso ainda não explica por que você me cortou completamente da lista de convidados, apontei, a dor ainda viva, apesar da minha semana de recuperação. O pai do Jason adicionou 20 sócios de última hora. A Eleanor disse que alguém tinha que ir, e ela sugeriu. Olivia parou de falar, visivelmente envergonhada. Eu terminei por ela. Tentei protestar, mas já tinha passado tanto tempo me submetendo ao julgamento dela que não sabia mais como enfrentá-la. Ela olhou para o chá intocado. O pior é que eu sabia o quanto isso te machucaria, e fiz mesmo assim. Me convenci de que era um sacrifício necessário para minha nova vida. O que aconteceu no casamento? Perguntei, mudando um pouco de assunto. Ouvi relatos da minha família, mas quero a sua versão. Olivia relatou os eventos daquele dia em detalhes dolorosos: o comportamento controlador de Eleanor, a chegada bêbada de Jason, a emboscada do acordo pré-nupcial e, finalmente, o comentário cruel dele sobre a aparência dela, que rompeu sua ilusão cuidadosamente construída. Quando ele disse que eu estava horrível, bem na frente da mãe dele, que concordou com a cabeça, algo simplesmente estalou dentro de mim, explicou ela. De repente, vi com perfeita clareza como seria minha vida com ele: anos de críticas, de nunca ser boa o suficiente, de ser moldada em alguém que eu não reconhecia. Então, você foi embora, eu disse, com um toque de admiração transparecendo na minha voz, apesar de tudo. Eu pedi para você, ela admitiu baixinho. Naquele momento, ali, parada naquele vestido ridículo de $20.000, tudo o que eu queria era conversar com você, ouvir você me dizer o que fazer, como quando éramos crianças e eu tinha medo de me defender. Mas você não estava lá porque eu tinha jogado fora nossa amizade por pessoas que nunca se importaram de verdade comigo. Ficamos em silêncio por um momento, com o peso das suas palavras se aprofundando entre nós. Para onde você foi? Ela perguntou finalmente. Sua mãe disse Costa Rica, mas era tudo o que ela sabia. Contei ela sobre minha viagem impulsiva, sobre o resort ecológico e a cura que havia encontrado lá. Ao descrever a desconexão da tecnologia e a reconexão comigo mesma, pude ver reconhecimento em seus olhos. Isso parece exatamente o que eu preciso agora, disse ela, melancolicamente, um lugar para descobrir quem eu realmente sou depois de meses sendo quem todos queriam que eu fosse. Isso me ajudou a perceber algo importante, eu disse. Meu valor não é determinado pela sua avaliação de mim. Não é diminuído pela sua rejeição nem validado pela sua aceitação. Ela se encolheu diante da franqueza, mas assentiu. Você sempre soube quem era.
Eu invejava isso em você, mesmo enquanto eu estava sendo arrastada para o mundo dos Peters. Você nunca abriu mão dos seus valores em troca de aprovação. Quase mudei, admiti. Quando você começou a se afastar, pensei em me transformar, comprar roupas que eu não podia pagar, fingir estar interessada em coisas com as quais não me importava. Qualquer coisa para manter meu lugar na sua vida. Que bom que você não fez isso, disse ela, com fervor. Pelo menos um de nós permaneceu autêntico. O que você vai fazer agora? Perguntei. Recomeçar, ela respondeu, dando de ombros levemente. Voltei a morar temporariamente com a minha mãe. Estou me candidatando novamente para terminar meu curso de design, aquele que abandonei quando Jason sugeriu que eu me concentrasse em ser uma esposa de Peter de verdade. E a repercussão social? Brutal, admitiu ela. A hashtag ficou nos trending topics locais por dias. Eleanor vem contando para todo mundo que eu tive um colapso mental. Jason já está saindo com a ex-namorada de novo, o que deixa bem claro que isso estava acontecendo o tempo todo. Apesar de tudo, senti uma onda de proteção. Isso é terrível. A pior parte foi enfrentar o julgamento de todos sozinha, disse ela. Eu ficava ligando para você, esperando que você atendesse e me ajudasse a descobrir como lidar com tudo. Você sempre sabia exatamente o que dizer em situações difíceis. A vulnerabilidade dela naquele momento tocou algo em mim. A mulher sentada à minha frente não era a pessoa educada e distante que me havia excluído do casamento. Ela era a garota que eu conhecia há 20 anos, finalmente encontrando o caminho de volta para si mesma em meio a circunstâncias dolorosas. Não posso simplesmente continuar de onde paramos, eu disse, cautelosamente. Aconteceu muita coisa. Eu sei, ela disse rapidamente. Eu nunca esperaria isso. Só esperava que talvez pudéssemos começar a reconstruir aos poucos. Novos limites, novas expectativas. Sinto falta da minha melhor amiga, mas entendo se esse relacionamento não puder ser salvo. Pensei em suas palavras, lembrando-me do que Sofia me dissera na cachoeira da Costa Rica: tempo, distância, perdão, eventualmente, não para ela, mas para mim. Acho, disse lentamente, que poderíamos tentar um novo tipo de amizade. Não o que tínhamos antes, mas algo que honre a história e, ao mesmo tempo, reconheça o que aconteceu. O alívio em seu rosto era palpável. Isso é mais do que eu mereço, mas eu gostaria muito. Nas semanas seguintes, Olivia e eu reconstruímos cautelosamente a conexão. Ajudei-a a lidar com as consequências das redes sociais, ensinando-a a limitar comentários e a controlar sua presença online durante o pior momento das fofocas. Ela se matriculou em aulas e, aos poucos, começou a redescobrir sua paixão pelo design, que havia sido deixada de lado durante seu relacionamento com Jason. Nos encontrávamos para um café a cada 2 semanas, evitando cuidadosamente a intensa codependência que caracterizava nossa amizade até então. Mantive os limites que estabeleci durante minha estadia na Costa Rica, priorizando meu próprio bem-estar e oferecendo apoio sempre que possível. 6 meses depois do casamento que nunca aconteceu, jantamos em um restaurante casual no centro da cidade. Olivia parecia mais saudável do que eu havia há anos, sua confiança natural retornando enquanto me mostrava esboços para seu projeto final. Tenho um encontro na semana que vem, mencionei enquanto dividíamos a sobremesa. Um professor de ciências do ensino fundamental. David. Ele me convidou para sair depois de um dia de treinamento do distrito. Que maravilha, disse Olivia, sincera. Como ele é? Gentil, engraçado, me aprecia exatamente como eu sou, sorri, lembrando-me de como David havia elogiado minha paixão por ensinar em vez de questionar porque eu não havia seguido uma carreira mais lucrativa. O melhor tipo de pessoa, concordou Olivia. Essas são raras. Enquanto caminhávamos para os nossos carros, ela se virou para mim com uma seriedade inesperada. Eu nunca te agradeci direito. Pelo quê? Por me mostrar o que é a verdadeira amizade, mesmo quando eu não consegui fazer o mesmo. Por estar disposta a tentar de novo, apesar de ter te magoado tanto. Ela hesitou, depois acrescentou, e por não estar disponível quando o casamento implodiu. Levantei uma sobrancelha com a última parte. Se você estivesse acessível, eu teria me apoiado completamente em você, explicou ela. Te tornado responsável por juntar os cacos da minha vida. Em vez disso, eu tive que descobrir as coisas sozinha.
Era exatamente o que eu precisava, mesmo que fosse assustador na época. A percepção dela me surpreendeu. Às vezes, o universo sabe exatamente o que precisamos, mesmo quando achamos que precisamos de algo completamente diferente. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a estranha jornada do ano anterior, a dolorosa exclusão que me levou à Costa Rica, a paz que encontrei lá enquanto o caos se instalava em casa, o novo e mais saudável relacionamento que emergiu das cinzas da traição. O desastre do casamento, que parecia o fim do mundo, na verdade foi o começo de algo melhor para nós dois. Olivia encontrou forças para ser autêntica novamente. Eu descobri que meu valor existia independentemente da validação dos outros. E, em algum momento, o perdão se transformou de um ideal impossível em uma realidade curadora. A vida raramente se desenrola como esperamos. Às vezes, as rejeições mais dolorosas levam a um crescimento inesperado. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar. E às vezes, os desvios acabam sendo exatamente onde deveríamos ir o tempo todo. Você já teve uma amizade que precisou ser rompida para se tornar mais saudável, ou sofreu uma rejeição dolorosa que, no fim das contas, te levou a um lugar melhor? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias sobre como encontrar força diante dos desafios inesperados da vida. E lembre-se, seu valor é inerente. Não depende da capacidade de ninguém de vê-lo. Obrigada por ouvir e, até a próxima, confie na jornada, mesmo quando o caminho parecer incerto.